Seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Roda dos Negócios, podcast que é uma parceria entre a sua página mais querida de Braga, Brasileiros em Braga, e o Grupo Liberdade. E nós mais uma vez estamos aqui com o nosso amigo Humberto Carvalho, CEO do Grupo Liberdade. Humberto, o que você tem a dizer nesse episódio para os nossos amigos que estão nos assistindo agora? Olá, bom dia a todos. Primeiro de 2026, né? É verdade. Então, mais um na nossa sequência. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje vamos falar do trabalho de um consultor imobiliário, né, João? Sim. O que um consultor imobiliário faz aqui em Portugal e qual a importância desse trabalho dentro do Grupo Liberdade? E para ser um pouquinho, sair aí da normalidade, em vez de trazer um consultor imobiliário, nós temos aqui na loja alguns diretores comerciais, que são quem trabalha com a equipe direto no campo. Escolhemos a nossa diretora comercial, Aide Capello. Seja bem-vindo, Aide. Pode se apresentar aos nossos espectadores. Olá, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo Nós também. convite e tocar para esclarecer tudo aquilo que for possível, impossível, quem sabe, a respeito desse trabalho que me motiva todos os dias. Aide, um diretor imobiliário, qual é a atuação dele efetivamente dentro do Grupo Liberdade, dentro do mercado Diretor comercial. comercial? Exato. O diretor comercial, pronto, eu brinco que para o consultor imobiliário nós somos coach, psicólogos, gestores financeiros, às vezes colinho de mãe, por incrível que pareça, mas brincadeiras à parte, nós estamos cá para ajudar o trabalho do consultor imobiliário. Primeiro, um diretor comercial, ele foi e ainda é, ninguém deixa de ser um consultor imobiliário. Então, nós conhecemos o percurso, o trabalho que tem que ser feito, conhecemos o mercado, os clientes. Então, isso dá uma segurança para o consultor imobiliário quando ele chega para a nossa equipe. Então, o nosso trabalho diário é acompanhar, orientar, fazer a formação na prática do consultor imobiliário para que ele tenha um bom desempenho e obtenha aquele resultado que é o esperado, né? Tanto financeiro como de trabalho bem feito. Sim, perfeito. E Humberto, para você, o consultor imobiliário, o que mais lhe agrada e o que você mais admira na atuação dele dentro do nosso grupo? O João, o consultor imobiliário, ele tem um papel de auxiliar o cliente a vender o imóvel ou a comprar o imóvel, né? E isso é um trabalho que não é fácil. As pessoas pensam que a gente tira 2 fotos, vai lá, faz uma historinha do imóvel, põe na internet e vende imóvel. É um trabalho aí de back-office, de documentos, de trabalhar a parte do marketing, desenvolver, procurar soluções para esse cliente, pensar como é que eu apresento aquele imóvel de modo que ele fique mais interessável para os clientes, né? Então, o que eu acho interessante é esse desenvolvimento do consultor, de pensar, ter ideia, como é que eu faço para isso aqui ser mais essa criatividade que tem que ter para conseguir sobreviver nesse setor que muita gente pensa, mas é difícil. Sim. E Humberto, existe uma regulamentação, a questão do consultor imobiliário, que é um pouco diferente do corretor no Brasil. O que seria essa grande diferença na regulação das duas funções? Aqui no Brasil, lá no Brasil, o consultor tem que estar aliado ao Cresce, né? Ele tem que fazer um curso para poder ser consultor, para poder ser corretor de imóveis, né? E em Portugal não tem esse curso. Quem tem a licença é a loja, e a loja agrega os consultores. Então, eles estão sob a licença da loja. Nada impede de um consultor querer ser autônomo e tirar uma licença também, não é? Mas é essa a diferença. E aí, Dê, você vê essa como uma principal diferença entre o consultor imobiliário em Portugal e o corretor imobiliário que a gente fala no Brasil? Não, não é a principal diferença. E essa é uma diferença de legislação, documentos, mas eu penso que a maior diferença é o corretor imobiliário, até pela nomenclatura, no Brasil, ele trata do imóvel, né? Então ele
faz publicidade, ele tem conhecimento do mercado imobiliário, tem conhecimento sobre o produto, que é o imóvel, e atende o cliente comprador para isso, para fazer o negócio acontecer. Em Portugal é um pouquinho diferente. Nós somos consultores imobiliários, então até a nomenclatura tem a ver com o que é o trabalho, porque é o de consultoria, para quem vende e para quem compra. E nós trabalhamos muito o produto, além de construtores, né, de produtos imóveis novos em planta, nós também trabalhamos o cliente vendedor, que é o proprietário do imóvel. Então, é um produto que é a casa dele. Então, a relação dele com o imóvel é diferente de um construtor. Então, nós trabalhamos com esse perfil de cliente e os sonhos e desejos do comprador. Então, são dois perfis completamente diferentes que nós tentamos unir aí, os interesses comuns, para fazer com que o melhor negócio aconteça. E o melhor negócio tem muito mais a ver com o relacionamento pessoal, com sonhos e desejos, do que meramente questões financeiras, do que dinheiro. E todo bom consultor imobiliário tem que ter esse diferencial. Sim, Até porque, João, no Brasil, e uma grande parte, não quer dizer que não tenha consultores também. No Brasil tem muitos consultores, mas grande parte é chamada corretor porque muitas vezes na hora de negociação, na hora a documentação passa por um setor aqui, o consultor tem que aprender a documentação, ele tem que fazer essa conferência para ver se os imóveis têm os documentos todos em ordem. A gente aqui tem solicitador que depois confere tudo. Mas o consultor tem que saber fazer também. No Brasil tem muito departamento que cuida disso, tem muito departamento do fecho do negócio. Então as grandes imobiliárias têm essa segmentação de estágios. Aqui não, o consultor passa por esses processos todos, ele tem um suporte das empresas, mas ele está à frente de estar vendo isso também em conjunto. sim. Que no Brasil muitas vezes agora isso vai para aquele setor, né? Agora, não que no Brasil não existam grandes profissionais que fazem isso tudo também, mas a maioria não. Sim. Então, Roberto, o que que eu preciso, quais skills, quais habilidades que eu preciso ter para ser um bom consultor imobiliário aqui em Portugal? Assim, João, a minha leitura do que precisa para ser um bom consultor imobiliário, comunicação, né? Ter uma boa capacidade de comunicação, uma capacidade de network, de conhecer novas pessoas, coisas, uma capacidade de conhecer a região onde trabalha, né? A parte geográfica, né? Se a pessoa tiver esses skills, já é um bom caminho, né? Depois, até porque muitos outros a gente consegue formar, Sim. né? Sim, Posso complementar? pode, fique à vontade. Não só isso, são características profissionais, claro, mas a característica do interesse pelo outro é importante, o interesse em aprender, porque conhecer uma zona geográfica, isso é com o tempo, não é? Independente de onde ele vive ou da maneira como ele olha para o mercado imobiliário, mas ele tem que ter características anteriores, e essas características anteriores têm a ver com ele ser, né, uma pessoa mais humana, que ouça mais do que fale, tem que ouvir o cliente, porque se você não conhecer o que ele quer, por que ele está a vender um imóvel, por que ele vende um imóvel? Não é só ele vender por vender, e o que as É motivações. muito importante na venda a gente perguntar do que falar, Exato. né? A gente tem que saber motivação, até porque a motivação eu posso achar uma solução diferente dependendo da motivação, e às vezes o cliente não tem essa solução porque não imagina que é possível. Então, a gente tem que conhecer as pessoas. Eu falo que sem criar relações eu não consigo fazer um bom negócio para ninguém. Ou seja, tem que gostar de pessoas. Esse é essencial para um consultor imobiliário. Eu vejo que ele vai muito de encontro com um lema do Grupo Liberdade, né? Porque projetamos vidas felizes, né? Sim, E eu não consigo projetar a vida de alguém feliz se eu não conhecer todas as motivações, né? Todos Exato. os pormenores, né? Daquela É família. porque, João, a gente tem, às vezes, um cliente, por exemplo, que procura um T2+1. Por que um T2+1 e não um T3? E eu, sabendo a motivação, porque eu quero ter um escritório. Se eu tiver um T2, que é uma sala um pouco maior, pode suprir essa necessidade. E se eu não entendo motivação, a necessidade do cliente, o que ele procura, o porquê que ele quer desse jeito, como é que eu vou conseguir ajudar ele de forma efetiva? Sim.
né? E às vezes a gente consegue até que ele poupe bons euros por conhecer o certinho a motivação, o cotidiano dele, o porquê dessa mudança, ajuda muito. Sim. E Eder, você como diretora, você acaba interferindo nessa parte do consultor, dessa questão da forma que ele atua, ou você trabalha mais na questão de treinamento, numa questão mais de mentalidade, ou você tem uma interferência, às vezes, direta no trabalho do consultor? Não posso considerar que é uma interferência direta, porque nós não conseguimos mudar caráter e mudar algumas características que são pessoais. O que nós tentamos é alinhar que essas pessoas que chegam até nós venham com essas características. Qual é o meu trabalho para o consultor imobiliário? Primeiro, ele tem que estabelecer metas dele mesmo, como profissional, como pessoa, e depois ajudá-lo a encontrar o caminho de como chegar no resultado que ele precisa. E aí, para chegar no resultado que ele precisa, isso envolve a profissão que ele escolheu trabalhar, né? O posto, né? A colocação do consultor imobiliário. E aí nós vamos alinhar isso do ouvir mais, do fazer a pergunta certa, do não oferecer para o cliente um produto, né? Uma casa que não é aquilo que ele espera. Então, muito consultor imobiliário, quando chega, e eu já vi muitos casos. "Ai, olha, eu não quero trabalhar esse imóvel porque eu não gostei do imóvel". Então ele está focado no produto, na casa. Então ele sempre quer vender ou quer angariar um imóvel alinhado àquilo que ele gosta. Não tem nada errado nisso, mas também não está relacionado a pessoas, porque o ideal é que ele vire, né, faça um mindset, vire essa chave e ele comece a pensar naquela pessoa que ele vai encontrar, o que a pessoa quer, o que a pessoa procura. E aí, às vezes, o imóvel que ele vai vender é um imóvel que não tem nada a ver com o gosto pessoal dele, mas atende o cliente dele. Então ele procurar o imóvel certo, para o cliente certo, e ele, a partir do momento em que conhecer um cliente que tem uma casa, essa casa pode não ser a casa dos sonhos dele, pode ser a casa ou pode ser a casa que é dos sonhos dele e ele acha que tem que ter um valor absurdo, e não é, ele tem que estar alinhado com todas as coisas, né. Tem que conhecer o que eu digo para um consultor quando ele chega logo: "Olha, se você não consultar, não pesquisar imóveis, não entender o mercado de onde você está, qual é o preço praticado, qual é o tipo de imóvel que tem à venda, se você não se apropriar de termos, de como o mercado se alinha naquele momento, você não tem nada". Então, eu vou por esse caminho, mas moldar o caráter isso não tem como, Sim. mas, mudar, facilitar a mudança de mente desse consultor, isso dá para fazer. Esse é um desafio, mas devagarinho Tem coisas que a gente consegue treinar, né, João? Tem coisas que vêm com a pessoa. exato. Sim. Mas me disseram aqui pelos corredores que existe uma profissão que é mais afim do mercado imobiliário, uma profissão que é mais, eh, propícia a fazer essa mudança de área. Qual é a profissão mais fácil de você fazer essa migração para o imobiliário? A ideia acho que não, acho que não podemos ter uma profissão o mercado imobiliário é um mercado, eu acho que eu gosto de falar que é de rehistórias, né. São pessoas que tiveram suas profissões e não estão felizes nelas e de repente falaram: "Poxa, eu queria mudar de área". O mercado imobiliário pode ser interessante e muitas vezes a gente tem gente de tudo, temos dona de casa, ex-dona de casa, temos bancários, temos professores, temos vendedores, temos o pessoal que vendia carro, Saúde. de saúde, enfermeiros. Então a gente percebeu que abrange todas as áreas, não tem uma mais ali, específica, mas eu falo que é pessoas que estão reinventando suas histórias. E é interessante, João, que a gente percebe que, passou de um ano, não sai do imobiliário. Exato. Sim. Então nem profissão, nem nacionalidade. Não, não, não. Temos de todas temos ótimos consultores, imigrantes, estrangeiros, e também não acho que tem a ver. Lógico que, teoricamente, um português conhece a região, tem um histórico familiar, um histórico escolar, vai às vezes conseguir objetivos mais rápido que um estrangeiro, mas não quer dizer que ele seja melhor que o estrangeiro. Claro. Temos casos
de estrangeiros aí com uma pedalada de respeito, João. Posso contar um pouquinho da minha história? Pode. Profissionalmente, Sim. eu venho do mercado de formação profissional no Brasil, em áreas completamente diferentes. Eu trabalhei numa instituição de ensino grande em São Paulo, que trabalhava a formação de profissionais em várias áreas, mas nunca foi a área de consultor imobiliário. E eu, especificamente, trabalhava na área de audiovisual, da jornalismo, publicidade, televisão, rádio. Era essa a minha área, comunicação, mas do ponto de vista da formação profissional, desenvolver cursos, trabalhar com professores, logística de sala de aula. E o que eu fiz para vir para cá? Montei um centro de estudos. Achei que era bom, eu, dentro do que era isso, começar com explicações para crianças, contratando professores, obviamente, e a partir daí buscar outros profissionais e fazer workshops, coisas para o mercado profissional e vim com todo o gás para fazer isso. Não era isso. Não era isso que Portugal queria de mim. Não era isso que Braga, por exemplo, precisava de mim naquele momento. E eu descobri no imobiliário aquilo que era uma demanda latente de consultores imobiliários com diferencial. Tinha muito já, mas alguns até com muitos vícios que criavam rejeições para a pessoa que tinha o seu imóvel e para os compradores também. Eu cheguei num momento aqui complicado, eu cheguei em 2019 e descobri que eu posso aproveitar aquilo que eu tenho da minha bagagem, aquilo que eu trouxe de características minhas e daquilo que eu aprendi em todos os anos da minha vida no imobiliário, que é isso. Então não é para a pessoa chegar aqui e ela esquecer tudo que ela traz de bagagem e começar tudo de novo. Não, ela vai aproveitar aquilo que ela traz, de qualquer área que ela tenha. Nós vamos descobrir o ponto comum, né? Que continua sendo relacionar com pessoas. E a partir desse ponto comum, dá para desenvolver qualquer pessoa para o imobiliário, desde que ela tenha interesse, foco e ela saiba ouvir, não só o cliente, mas ouvir o que o diretor comercial tem para ele, o que o diretor de agência, o que a imobiliária, né, a O agência tem. mercado está pedindo, né? Exato. Então é possível. Esse, no meu modo de ver, Humberto, eu posso estar até errado, mas eu vejo que pode existir 1000 consultores. Só que os 1000 consultores, eles vão falar em 1000 linguagens diferentes. E o cliente, ele vai se identificar com algum deles. Então, a gente tem medo de, eu vou entrar numa área que vai estar saturada ou não, ou tem muitos concorrentes. Só que você é único. E a sua linguagem é única, né? É mesmo. E o cliente vai perceber essa linguagem. Assim, é um negócio feito de pessoas. Portanto, é consequência de empatia, de energia, né? De frequência. Você vai falar, eu já tive clientes que eu falei com os clientes e não teve a mínima sinergia. E eu falei, se não teve sinergia numa primeira conversa, eu não vou atender bem eles. E eu falei, olha, eu não consigo atendê-los. E não era uma pessoa, nada, mas não teve sinergia. Isso tá passível de acontecer com todos. Do mesmo jeito que não tem muitas. E não desqualifica o profissional porque não conseguiu atender aquele cliente. A gente também tem que ter sabedoria de perceber, falar, olha, esse cliente eu não consigo alinhar com ele, então eu não vou conseguir fazer uma boa relação. Agora, eu comecei agora a pensar como foi que eu descobri, né, mentalmente, mudei a minha mente e dizer assim, eu sou consultora imobiliária consolidada no mercado. Então eu tive 2 situações, que eu acho que é isso que a pessoa tem que perceber, que essa hora chega. Aquele clique. Na mentalidade, porque ao longo do processo nós vamos gerando negócios e as coisas vão acontecendo. Uma vez eu fui fazer uma visita, era uma visita de angariação, a angariação minha e uma colega que é top producer, ela é fera no mercado imobiliário, ela estava com um cliente comprador. E ela tem uma postura muito boa, assim, ela é um exemplo para mim, até como profissional, mas ela é diferente de mim. E quando ela saiu, o meu cliente, que ainda nem era meu cliente naquela época, falou, não gostei da sua colega. Eu gosto de trabalhar com pessoas como você. Eu pensei, uau, eu achava que todo mundo só queria trabalhar com ela, não é?
E eu descobri, pô, eu tenho o meu perfil, a minha característica, quem agrada o meu cliente? Essa foi uma situação que eu percebi todo o mercado imobiliário de verdade. E uma outra situação, eu recebi o contato de um cliente por causa de uma caixa de correio e consegui fazer a apresentação de serviço e ela me fez perguntas que exigiam respostas sinceras. E eu dei as respostas sinceras a ele, ao casal. E saí de lá com angariação em exclusivo e cumpri tudo aquilo que eles precisavam para vender o imóvel. Só que numa das visitas, depois, ela estava com o telemóvel em cima da mesa e o telefone tocou e era uma chamada de um consultor imobiliário de Braga, que é um dos melhores em Braga. E ela declinou da chamada, não atendeu. E ali eu percebi, ela escolheu trabalhar comigo e não com ele. Mas não é porque ele é ruim. Ele é bom, ele é um cara que tem as maiores angariações em Braga. Mas ela escolheu porque criou uma empatia comigo. Então é isso que o consultor imobiliário tem que buscar. Empatia com o É um cliente. negócio de pessoas, João. Os dois testemunhos são provas. Exato. Não é capacidade e qualidade, é muito de sinergia, né? Exato. Eu falo para os consultores, quando eles captam o imóvel, eles têm que estudar o imóvel. Quem é o público que pode comprar esse imóvel? Tem cliente comprador? Quem é o tipo de cliente comprador que tem sinergia comigo? Se não tiver sinergia, é a mesma coisa da casa. Um cliente que não seja público-alvo para aquela casa, não vai comprar aquela casa. Um comprador que não tenha o perfil do jeito que eu trabalho, também não tem o perfil para trabalhar comigo. Então tá muito nisso também, né? E o panfletinho da caixa de correios funcionou. Marketing é marketing em qualquer lugar do mundo. Exato. E vamos falar de 2 cenários agora, Humberto e Aidê, que são do consultor imobiliário em Portugal, sendo ele inexperiente, aquele recém-chegado, e o consultor imobiliário que já tem uma experiência. Aidê, qual é a maior dor do consultor imobiliário imigrante em Portugal assim que ele chega aqui no país? Tá. Isso nós vamos falar do consultor imobiliário que vem de qualquer outra profissão. Qualquer outra profissão. Tá bem. São algumas dores, né? A primeira é, não conheço ninguém, não tenho contatos. A segunda é, não conheço Portugal, não conheço a cidade. Como é que eu vou vender um imóvel se eu não sei onde eu estou? Não conheço geograficamente todas as coisas. E uma terceira dor é, eu não conheço a terminologia. Eu cheguei aqui, eu não sabia o que era casa em banda, não é? O que era penthouse. E eu tive que estudar todas essas coisas. Então, é um desafio? É. E sendo de outra área, não conheço o que é o trabalho imobiliário. Ainda tem a formação. Mais isso. Não. Então, são muitas dores, mas elas são todas possíveis de você conseguir superar. São barreiras, né? E cada uma dessas barreiras, elas são superadas uma a uma, com empenho, com interesse, com buscar conhecimento. E uma coisa muito importante é com a ajuda de um bom diretor comercial, não posso esquecer disso. Sim. E só para não deixar passar, para a gente deixar um entendimento melhor para quem nos está assistindo, o que seria uma casa em banda e um penthouse? Casa em banda, quando temos várias casas juntas. Seria o germinado lá do Brasil. Eu achava que era germinada. E penthouse é uma cobertura com mais um andar, né? Seria o nosso sótão? Não. Seria uma cobertura com um terraço, que dá para fazer ali um sunset, uma coisa assim, uma coisa bacana. Top. Chamamos de cobertura, não é? Junto com o apartamento. Sim. Né? Ali no centro do Braga se vê muito isso. Alguns. Sim. E, João, falando a Aidê falou do consultor, da pessoa que chega aqui e se torna consultor imobiliário. Já um consultor imobiliário do Brasil ou de outro lugar do mundo que venha para Portugal, vai ter algumas barreiras iguais de não conhecer a região, de algumas adaptações, não conhecer ninguém aqui, mas ele já conhece o negócio imobiliário. O negócio imobiliário, 90% é igual no mundo inteiro. Então, aí, se a gente faz uma adaptação aqui da legislação, parte documental, da parte de terminologias, né?
casa de banho, banheiro, né? O interruptor lá de dentro. Lá... Exato. Então, aí já é mais uma parte de moldar ele para o mercado de Portugal e não tanto de formá-lo, né? Sim. E um consultor que já vem com essa experiência, aquele que já vem já mais pronto, você vê ele como uma vantagem em relação ao que não sabe nada, ou ele vai ter que reaprender e isso é igual, tão doloroso quanto? Você acha que é realmente uma vantagem vir com esse conhecimento já no Brasil, ou chega aqui e iguala-se tudo? Acho, João, vai também variar de pessoas. Para alguns pode ser vantagem, porque ele já está mais preparado, né? Para alguns com alto grau de rentabilidade no Brasil, pode ser frustrante, porque ele acha que já conhece tudo. Pois foi isso exatamente que eu imagino. Então ele chega aqui, não, eu primeiro mês já faço negócio, segundo mês tal, e o network tem que começar do zero, conhecer as pessoas, tal, e às vezes não é assim tão rápido, e aí vai ser difícil lidar com essa frustração, porque ele já está acostumado com uma rotina de uma pedalada mais rápida, né? Sim. Então pode ser. Agora tem gente que lida super bem com isso. Sim. E aí, daí, geralmente, o consultor imobiliário que você tem na sua equipe, ele tem uma facilidade maior, inicialmente, para falar com os clientes compradores ou com os clientes vendedores? Ou é diferente? Não, não é diferente. O consultor imobiliário, os consultores que eu tenho na minha equipa, ninguém veio já do imobiliário. Então, todos eles estão em processo, mas já têm bons conhecimentos. Já a equipe já está numa fase que começa a amadurecer, mas todo mundo, quando começa, e aconteceu comigo, sempre acha que é mais fácil lidar com o comprador, porque o comprador nos procura. O comprador vem até nós, o vendedor não vem. Acontece, mas é muito difícil. Então, o vendedor, nós temos que abordá-lo, nós temos que... O importante é até gerar, porque às vezes uma pessoa tem a sua casa e ele ainda nem pensou em vender, mas ele não colocou a venda, ele não tem nada. E você chegar nesse cliente, o melhor cliente nesse estágio, é o melhor que há no mercado. Então, um consultor, quando ele chega, ele não sabe esse caminho. Então, ele pensa que é mais fácil trabalhar com um cliente comprador. Mas eu tenho as minhas experiências com os dois lados, e eu sei que o cliente vendedor ele tem uma fidelização maior, e a possibilidade de indicação é maior, e a possibilidade dele te dar outro imóvel para vender, ou de um parente, ou tal, é grande. O comprador, ele depois que ele realizou o sonho dele, que é maravilhoso, e muitos nos indicam também, mas ele passa a ficar ocupado daquilo que é cuidar do sonho dele, que é a casa dele, o que ele acabou de comprar. Sim. Ele vai lembrar de nós um pouco depois. Lembra também, porque se você fizer o seu trabalho da forma como tem que ser, fizer um pós-venda, eu estou com uma cliente agora, tratar com ela algumas coisas. Não, eu estou com uma cliente que eu vendi um imóvel há 2 anos e agora ela está com uma dificuldadezinha para tirar a caderneta predial. Eu estou a ajudar, porque é uma cliente que já me rentabilizou, vamos dizer assim, não é? Eu poderia dizer, o que eu quero lidar com essa cliente? E foi uma cliente compradora. Pronto, desviei um pouco do assunto da questão do consultor imobiliário, mas a ideia do consultor imobiliário novo, né, que está a começar na profissão, é achar que o melhor nesse momento é trabalhar os clientes compradores, e não tem nada mal nisso. Eu tive uma experiência de uma consultora que saiu do imobiliário, não foi conosco, foi numa outra marca, porque ela ficava muito empolgada com as leads de clientes compradores, e a diretora comercial dela dizia que ela tinha que focar no vendedor, mas esquecia que cliente é cliente. São essas duas pontas que nós temos que trabalhar. Tem uma característica, né? Tem gente que tem facilidade com a angariação e tem gente que não tem. E se a gente forçar uma pessoa que não tem facilidade, ela não vai estar feliz. Se não está feliz, não vai fazer bem feito. Sim. Não fizer bem feito, não vai ter os clientes. Sabe que a maioria dos consultores imobiliários está focado no cliente vendedor e está certo. Mas aqueles que têm o foco no cliente comprador e ele está 100% nisso, ele tem muito destaque. Tem muitos deles que vendem mais, que gera mais negócios. Então, não tem uma regra. É importante o consultor imobiliário
se perceber, é o diretor comercial também ajudar a esse consultor se encontrar dentro desse mercado, em todas as opções, as possibilidades. Às vezes ele quer ficar direcionado com tipos de produto. Não, eu quero trabalhar moradias, eu quero trabalhar apartamentos. Também tem isso. Nichar, né? Exatamente. Quanto mais focado é o nicho, mais ele é um especialista nisso, mais ele vira referência, mais clientes ele tem dentro daquele nicho. Então, Sim. E agora, para tudo que eu sei que você está assistindo, você pensou, eu posso ser um consultor imobiliário em Portugal, eu sou uma pessoa que me comunica bem, eu sou uma pessoa que tem habilidades ali na informática para poder fazer uma procura, uma busca, só que o homem do dinheiro vai falar para você, Quem ainda? qual o rendimento médio de um consultor imobiliário em Portugal, senhor Alberto? Humberto, fique à vontade. João, o ramo imobiliário é um ramo para empreendedores, né? É um ramo que trabalha praticamente exclusivo à base de comissionamento. Agora, lógico, vender uma casa, estamos falando de altos comissionamentos, né? E aí vai ser muito do desenvolvimento de cada um. Quem conseguir fazer uma base sólida e trabalhar bem, vai ser referenciado, vai fazer mais negócio e vai conseguir ter rentabilidades extraordinárias, né? Nós temos consultores que ganham 1.000 euros todos os meses, como temos que ganham 5, 6 mil todos os meses. Como tem consultores que ganham 10 mil, 20 mil, 30 mil euros por mês, fora alguns players que estão até num patamar mais alto. Vai ser muito desenvolvimento pessoal. É quase perguntar quanto ganha um advogado. Temos advogados aí que ganham pouco dinheiro, temos aí advogados que montam um escritório que ganham uma fábula de dinheiro. O imobiliário é um ramo para empreendedores igual contabilista, igual advogado, igual a um fiscalista. Vai depender muito do seu trabalho pessoal de desenvolvimento. Agora tem gente no mercado imobiliário aí que já se tornaram investidores, né? Sim. Né? Consegue atingir números aí fantásticos. Eu, como consultor imobiliário, então eu posso vender crédito também. Você pode vender crédito, vírgula. Não, um consultor imobiliário só pode vender crédito se ele fizer um curso de intermediário de crédito. Ele pode indicar aos clientes que a loja tem um departamento específico para ajudar o cliente. Mas quem vai falar com o cliente sobre todas as características, juros, taxas do crédito é o especialista. O consultor, para poder tratar crédito, tem que fazer o curso. E fazendo um spoiler já do próximo episódio, 2026 é o ano de você sair do aluguel e você conseguir a sua casa própria através do crédito imobiliário. Quer saber mais? Me procura aqui embaixo. Humberto, e seguros eu posso vender? Não, empatamos o jogo, João. Você pode indicar para seus amigos e vai ser um gosto que o nosso departamento de seguros atenda a todos. Mas o João só pode falar, temos um departamento que pode lhe ajudar. Mas o João não pode tratar, a não ser que o João fale, olha, eu quero tirar a certificação de seguros, eu quero fazer a operação também. Aí muda o jogo, aí poderia. Sim. Né? Os departamentos são especializados, né, João? Porque a gente precisa atender bem as pessoas, achar a solução que é necessária para eles. Então não pode ser, tem que passar por certificações. Sim. E foi um prazer imenso receber a ideia aqui. Nós temos o nosso último recado, que é para você que está nos assistindo, que gostaria de ter oportunidade nessa área, que é uma área em franco crescimento aqui em Portugal, que é a área imobiliária. Você fique à vontade, aí depois o recado final. Você que quer participar, você que quer conhecer o projeto do Grupo Liberdade, eu acho que a ID é melhor para apresentar do que eu. Fique à vontade, ID. Você que vem do Brasil como corretor imobiliário, ou você que vem de qualquer lugar também, não é só no Brasil, isso, que quer conhecer esse mercado, quer perceber se essas características e se encaixam no seu perfil para que você possa abraçar esse novo desafio, fale conosco, me procure. Tenho os meus contatos, eu acho que vai estar registrado nos meus contatos, eu tenho minhas redes sociais, a ID Rabelo, a ID Consultora Imobiliária. Eu estou cá para ajudar, estou cá para conversar e sem compromisso. Se você quiser só conhecer o mercado imobiliário em Portugal, é um gosto falar sobre isso. Eu amo trabalhar
o mercado imobiliário. Eu vivo, eu respiro, eu falo sobre isso, gosto de falar, então eu estou cá para lhe ajudar a se consolidar, a se inserir nesse mercado, ou só para conhecer, tá bem? Nosso diretor já está pedindo para terminar, nosso tempo já está esgotado, mas mais uma vez eu lhe lembro, 2026 é o ano da sua casa própria, não se esqueça disso que eu estou te falando. A nossa pergunta secreta hoje, Humberto, é uma pergunta reflexiva. Eu gosto dessas perguntas reflexivas e vai para a nossa convidada, Lógico. Aide. Aide, se você tivesse que começar tudo de novo hoje, como que você faria? Em Portugal. Onde quisesse. Eu começaria já no imobiliário. Não era minha ideia inicial, eu não tinha pensado nisso de maneira nenhuma. Surgiu a partir de um currículo que eu mandei para algum lugar e alguém me chamou para uma entrevista e acendeu a luz do mercado imobiliário. Então, eu perdi muito tempo, porque se eu tivesse chegado cá, depois de ter ouvido alguém falar sobre o mercado imobiliário, como você está ouvindo agora, eu teria começado a me preparar e a vir para Portugal para trabalhar no mercado imobiliário. Eu não me arrependo dos primeiros 6 meses difíceis que eu tive no mercado imobiliário e dos meses seguintes que começaram a deslanchar e dizer: procure a pessoa certa para a formação, para lhe ajudar, procure a imobiliária certa para você começar. Mas eu começaria tudo de novo no mercado imobiliário. Se você quer começar tudo de novo pelo mercado imobiliário, o grupo SDS Liberdade está de braços abertos para te receber, ou melhor dizendo, como Braga, sempre de portas abertas para novos visitantes e tratando os visitantes como se fossem seus. Então, é com essa mensagem que nós encerramos o nosso mais um episódio. Eu queria agradecer imensamente a presença dos nossos convidados e te espero no próximo episódio, que vai ser imperdível, falando sobre 2026. Eu te espero aqui. Até lá. Um abraço, pessoal. Obrigada. Até o próximo episódio.